Meu nome é Bruno. Tenho 21 anos, estudo biologia na Unesp e, durante o verão, trabalho limpando piscinas em condomínios da região para conseguir pagar aluguel, gasolina e, vez ou outra, uma cervejinha no fim de semana. Naquela quinta-feira de janeiro, o calor era tão desumano que o volante do carro parecia uma chapa de pastel. Quando parei em frente à casa 43 do Jardim das Palmeiras, achei que tinha errado o endereço. O portão era grande, com detalhes dourados e um interfone embutido num bloco de granito cinza. Respirei fundo, limpei o suor da testa com a barra da camiseta e toquei o botão. A voz que respondeu era firme, mas suave. Pode entrar. A trava já destravou. O portão se abriu devagar, quase com elegância, revelando um jardim bem cuidado, com caminhos de pedra e samambaias impecáveis. A casa era branca, moderna, e parecia maior por dentro do que por fora. Caminhei até a área da piscina, levando comigo minha mochila e o kit básico de manutenção. Você deve ser o Bruno, né? A voz veio de trás. Virei e vi uma mulher parada sob a sombra do toldo, segurando um copo com gelo. Vestia um vestido leve, cor de areia, e óculos escuros grandes que não disfarçavam a segurança no tom de voz. Assenti, meio sem saber o que dizer. Ela sorriu de leve. Nossa, esse sol tá de matar hoje. Quer uma água gelada antes de começar? Quero, sim. Obrigado. Minha garganta estava seca, e eu mal tinha começado. Ela desapareceu por uns segundos e voltou com um copo trincado de tão gelado, o que me causou um alívio imediato. Enquanto bebia, tentei me concentrar na área da piscina, mas minha atenção voltava sempre para ela. A forma como ela se movia. Como cruzava os braços. Como falava pausadamente, sem pressa de terminar uma frase. A bomba está fazendo um barulho estranho. Dá uma olhada com calma, sem pressa. Se precisar de qualquer coisa, tô aqui dentro, disse, apontando com o queixo para casa. E então completou, já se virando. Bruno. O jeito como ela disse meu nome. Tinha alguma coisa ali. Não era só formalidade ou educação. Era quase como se ela já soubesse que, a partir daquele momento, alguma coisa ia mudar. Fiquei ali parado por uns segundos, encarando o reflexo da água. O silêncio do quintal era quebrado só pelo zumbido do filtro e o estalo de alguma folha seca ao vento. Peguei as ferramentas, mas confesso que levei mais tempo do que o normal para começar o serviço. Parte de mim queria entender por que aquele copo de água, aquele tom de voz e aquele simples Bruno tinham me deixado tão desconcertado. Quando terminei, bati na porta de vidro e ela surgiu quase no mesmo instante. Tudo certo com a bomba, informei. Que bom! Me avisa se ela voltar a fazer barulho. Ah, e obrigada por hoje, viu? Disponha. Até mais, Bruno. De novo. Meu nome, dito daquele jeito. Como se ela soubesse mais do que eu. Como se tivesse escolhido me desestabilizar só para ver o que aconteceria. Saí da casa sentindo que algo tinha sido plantado ali. Não era desejo, nem atração pura. Era outra coisa. Como se um jogo tivesse começado, e eu nem soubesse quais eram as regras ainda. Na segunda vez que voltei à casa da Renata, o céu estava nublado, mas o calor continuava insuportável. A água da piscina parecia sopa, e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada prestes a acontecer, mesmo sem uma gota de chuva. Bati palmas no portão, como da outra vez, e antes mesmo que eu pudesse tocar o interfone, ouvi o clique da trava elétrica. Dessa vez, ela não estava sozinha. Esse é o Bruno, né? Disse uma mulher sentada à beira da piscina, com as pernas mergulhadas na água. Morena, de cabelo preso num coque bagunçado, sorriso aberto e uma taça de vinho na mão. Mariana, completou, estendendo a mão molhada para mim. Renata apareceu logo em seguida, vestida com uma saída de praia azul marinho, óculos escuros de novo, mas com o mesmo tom sereno. Ela não sorria com os lábios, era mais com os olhos. Me cumprimentou com um aceno breve e um oi, Bruno, que soou mais leve que da primeira vez, mas nem por isso menos cheio de sentido. Não liga pra Mariana, disse Renata, se aproximando do deck.
Ela adora falar mais do que deveria. Eu sou um livro aberto, diferente de certas pessoas, retrucou a amiga, rindo. Mas vem cá, quantos anos você tem mesmo, Bruno? 21. Coragem, viu? Trabalhar debaixo desse sol. Mas com esse uniforme aí, deve ser fácil conseguir gorjeta, ela provocou, olhando descaradamente para minha camiseta encharcada. Renata desviou o olhar, mas notei o canto da boca dela se curvar discretamente. Mariana fazia barulho, mas era o silêncio da Renata que me desarmava. Ela ficava em pé, ao lado da espreguiçadeira, com a taça na mão, observando. Não precisava dizer nada, o jeito que ela olhava já falava por si. Enquanto eu verificava o sistema de filtragem, ouvia trechos da conversa entre as duas. Mariana contava histórias de viagens, falava do ex-marido da Renata como se fosse um personagem de novela. Aquele homem acha que ainda tem algum poder. Não entendeu que ela já virou a página faz tempo, disse Mariana, num tom quase debochado. Renata não respondeu. Apenas girou a taça lentamente, sem levantar os olhos. E você, Bruno? Mariana se virou para mim. Estuda o que mesmo? Biologia. Inteligente, trabalhador e bonitinho. Vai dar trabalho. Fingi rir, meio constrangido, e continuei o serviço. Quando terminei, fui avisar que a válvula estava ok. Renata se aproximou devagar, enquanto Mariana mexia no celular. Tudo certo? Tudo sim. Não tinha nada de errado, só folhas acumuladas no pré-filtro. Ela sentiu, olhando nos meus olhos por tempo demais para ser apenas gentileza. E então disse: vai ter uma coisa aqui amanhã à noite. Coisa simples, pouca gente. Se quiser passar. Posso? Perguntei, surpreso. Pode. Mas só se for de verdade, não por educação, disse ela, e virou as costas antes que eu respondesse. Mariana soltou uma risadinha. E, Bruno? Se ela te convidou, é porque quer ver no que dá. A Renata não faz nada por acaso, viu? Fui embora com aquela frase na cabeça. O jeito como Renata ficava em silêncio depois de falar alguma coisa. Como se deixasse espaço para mim preencher. Como se cada pausa dela fosse um teste, ou um convite. No caminho de volta, com o carro abafado e o rádio tocando qualquer música sertaneja ruim, tudo o que eu conseguia pensar era naquela pergunta, se quiser passar. Ela não me pediu. Ela me deixou escolher. E eu já sabia a resposta. Cheguei 10 minutos depois do horário que ela tinha sugerido. Passei pelo portão com um certo receio, mas ele já estava destravado. O céu limpo de janeiro ajudava, e o calor ainda dava sinais de vida, mesmo depois das 8 da noite. A casa parecia outra, com as luzes acesas no quintal e uma música suave saindo de uma caixa discreta perto da varanda. A piscina estava iluminada de dentro, com reflexos azuis dançando nas paredes ao redor. Havia umas 10 pessoas espalhadas entre o jardim, a área coberta e a borda da piscina. Um grupo conversava sobre viagens, outro sobre política. Gente bem vestida, de fala tranquila, com taças na mão e aquele jeito de quem não está com pressa. Reconheci Mariana de longe, sentada num banco alto perto da bancada externa, rindo alto de alguma história. Olha quem veio mesmo, ela disse, me vendo chegar. A Renata achou que você ia desistir. Antes que eu pudesse responder, Renata apareceu. Usava um vestido branco, leve, com um decote discreto e sandálias de tiras finas. Estava com o cabelo preso de forma simples, mas elegante. Havia algo no jeito como ela andava, sem esforço, mas com firmeza, que me fazia esquecer o que vinha dizendo. Que bom que veio, disse, se aproximando. Fica à vontade. Pode beber alguma coisa, tem petisco ali no canto. Obrigado pelo convite. Foi importante para mim que você viesse, completou, olhando direto nos meus olhos por um instante longo demais. Não era o tipo de frase que se diz por educação. Era afirmação. Fato. Uma daquelas coisas que soam como aviso, mas ninguém entende de imediato. Me afastei da entrada, peguei uma bebida e encostei perto do deck de madeira.
Fiquei observando as pessoas, tentando parecer natural. A piscina brilhava como se estivesse viva. Renata circulava entre os convidados, às vezes parando para rir, às vezes apenas ouvindo. De vez em quando, olhava na minha direção. Ela se aproximou depois de uns minutos, parando ao meu lado com uma taça na mão. Gosta de festas? Prefiro coisa pequena, como essa. Eu também. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio por uns segundos. O tipo de silêncio que não pesa, mas que também não deixa você em paz. Ela girava o líquido na taça com leveza, como se tudo estivesse sob controle, inclusive eu. E a Unesp? Perguntou, sem me encarar. Volto em algumas semanas. Tô no 4º semestre já. Vai ser biólogo? Essa é a ideia. Mas confesso que às vezes penso em largar tudo e virar jardineiro de piscina profissional. Ela riu. E foi a primeira vez que a vi rir de verdade. Foi leve, sincero. Como se, por um instante, ela tivesse esquecido o próprio nome. Você é diferente, Bruno. Diferente como? Ela não respondeu. Apenas tocou meu braço, de leve, enquanto passava por trás de mim para pegar um pedaço de queijo no prato da bancada. Esse toque. Aquela sutileza de quem sabe até onde ir, e justamente por isso, vai além. Mariana se aproximou, sorridente como sempre. Vocês dois combinam. Eu falo isso e ela finge que não escuta, disse, encarando Renata. Mas você já contou para ele do seu histórico? Renata olhou com firmeza, mas sem agressividade. Ele não precisa saber de tudo. Ainda. Claro que não. Mas só um spoiler, essa mulher tem um talento especial para atrair confusão com homens que se acham maiores do que ela. Boa noite, Mariana, disse Renata, ainda sorrindo, mas com uma pontada de firmeza que gelaria qualquer um. Mariana levantou as mãos, como quem se rende, e foi embora rindo. Ficamos sozinhos de novo, ali perto da piscina. O som ambiente parecia mais distante agora, como se tudo tivesse silenciado um pouco para ouvir aquela cena. Renata me encarou. Não liga para ela. Gosta de colocar fogo só para ver no que dá. Eu não ligo. Que bom. Porque se tem uma coisa que eu prezo, é silêncio com sentido. Acho que entendo. Duvido. E então, sem aviso, ela se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para assustar, mas o bastante para deixar claro que a distância entre nós agora era só uma questão de decisão. Obrigada por ter vindo, Bruno, disse, com a voz mais baixa. Foi importante para mim. A mesma frase. Agora, com um outro peso. Com as luzes da piscina refletindo no rosto dela, com o calor do verão colando na pele e com os olhos dizendo mais do que qualquer palavra permitiria. Não precisei responder. Acho que o que importava mesmo, naquela noite, era o que a gente não dizia. E o que vinha depois? A ligação aconteceu numa terça-feira, no meio da tarde. Eu estava no supermercado, empurrando o carrinho e fazendo contas mentais para não estourar o orçamento da semana, quando vi um número desconhecido piscando na tela. Atendi com aquele alô neutro, achando que era cobrança. Mas a voz do outro lado não era de operador. Bruno? Boa tarde. Aqui é o Roberto. Ex-marido da Renata. Meu corpo travou. A mão continuou empurrando o carrinho, mas o cérebro congelou. Oi, tudo bem? Eu sei que você anda indo na casa dela. Só queria dizer uma coisa, cuidado. Ela tem o dom de confundir as pessoas. A forma como ele disse cuidado não era conselho. Era aviso. A voz era mansa, quase educada demais. Mas ali dentro tinha veneno. Olha, acho que não entendi o motivo da ligação. Entendeu, sim. Só finge que não. Fique esperto, tá? Às vezes, a gente se envolve em coisa que não tem estrutura para segurar. Ele desligou sem esperar resposta. Fiquei alguns segundos parado na frente do corredor de massas, encarando pacotes de espaguete como se eles fossem me dar alguma explicação.
Meu coração batia rápido, não de medo, mas de raiva contida. Quem era ele para me ligar daquele jeito? Na mesma noite, fui até a casa dela. Não avisei. Só bati no portão e esperei. Renata apareceu usando uma camiseta larga e calça de moletom. Nenhum sinal da mulher elegante da festa, mas ainda assim, com a mesma presença que dominava tudo ao redor. Que foi? Aconteceu alguma coisa? O Roberto me ligou. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Só 2. Mas foram suficientes para perceber que ela já esperava que isso fosse acontecer em algum momento. O que ele disse? Que você tem o dom de confundir as pessoas. Que eu devia tomar cuidado. Que às vezes a gente se envolve com o que não dá conta. Ela encostou no batente da porta e suspirou, olhando para o chão. Ele sempre faz isso quando sente que perdeu o controle. Não é sobre você. É sobre ele. Você ainda fala com ele? Falo. Por que ele insiste em aparecer? Por que temos pendências? Por que é difícil cortar laços quando tem história demais envolvida? E você ainda sente alguma coisa por ele? Ela levantou o rosto devagar. Me olhou com firmeza. Medo. Raiva, às vezes. Culpa, de vez em quando. Mas amor? Isso acabou faz tempo. Eu só não terminei de desatar os nós. Ficamos ali, no corredor estreito entre o portão e a porta da sala. O céu começava a escurecer, e a primeira estrela da noite já se arriscava lá no alto. Renata passou a mão no cabelo, como quem procura a palavra certa. Eu sei que você é novo, Bruno. E que talvez ache tudo isso um pouco demais. Mas eu não tô aqui para fazer joguinho. Tô tentando entender o que eu mesma tô sentindo. Não tô aqui para invadir nada, Renata. Não tô querendo posse, nem controle. Só quero estar perto. Do jeito que der. Ela sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Um sorriso cansado, mas sincero. E, pela primeira vez, baixou a guarda de verdade. Sabe qual é o meu maior medo? Perguntou, olhando para dentro da casa, como se falasse com o passado. Que tudo o que eu já vivi tenha me deixado incapaz de viver o que eu ainda quero. Isso não se desaprende. Pode se esquecer por um tempo, mas basta alguém lembrar. Ela não disse mais nada. Apenas abriu o portão com um gesto simples, e eu entendi que aquilo era mais do que um convite para entrar. Era um sinal de confiança. De rendição parcial. Sentamos no quintal, em cadeiras de madeira meio gastas, ouvindo o som do vento nas folhas e dos carros passando ao longe. Em dado momento, ela encostou a perna na minha. Um gesto sutil, quase sem querer. Mas cheio de intenção. Ali, no escuro entre as sombras do passado e a claridade possível de um futuro qualquer, senti que algo começava a mudar. Não era paixão de novela. Era a conexão real daquelas que crescem devagar, mas quando a gente percebe, já está tomada. E mesmo sem dizer nada, eu soube, ela também sentiu. Era uma quarta-feira de calor arrastado, daqueles que fazem o chão parecer brilhar de tanto sol. Eu estava em casa, deitado no sofá, tentando não pensar em nada, quando o celular vibrou. A mensagem era simples. Renata, a bomba tá esquisita de novo. Consegue passar aqui ainda hoje? Demorei alguns segundos para responder. Já conhecia o ritmo dela. E sabia ler nas entrelinhas. Bruno, passo sim. Final da tarde, pode ser. Ela respondeu só com um pode. Trago gelo. Cheguei por volta das 5. O portão, como sempre, já estava destravado. A casa estava silenciosa, sem música, sem risos. Só o som da bomba da piscina funcionando, normalmente. Renata apareceu na porta com um copo de vidro suando na mão. Usava um vestido claro, solto, e estava descalça. Tá funcionando direitinho, né? Falei, com um leve sorriso. Tá sim. Só queria ver se você vinha mesmo, respondeu, sem disfarçar. Entramos no quintal. A piscina refletia o céu laranja do entardecer,
e o calor ainda apertava, mesmo com o sol começando a ceder. Sentamos nas cadeiras do lado da jabuticabeira, como da última vez. Ela me ofereceu gelo com limão, e eu aceitei. Silêncio entre nós. Mas um silêncio bom. Carregado de coisa não dita. Tô exausta, Bruno. De tudo, ela disse, olhando pro copo, não pra mim. Da rotina, das cobranças, de fingir que tá tudo certo. Eu construí uma vida toda baseada em planos, e agora não sei o que fazer com ela. Você não precisa saber o que fazer com tudo. Às vezes, só respirar já é um plano razoável. Ela sorriu, mas sem graça. Às vezes, acho que você é velho demais para sua idade. Ou eu que tô nova demais para minha. Ou os dois. Tomamos mais um gole. O calor fazia o ar parecer grosso. Ela encostou a cabeça no encosto da cadeira e fechou os olhos por um instante. Você já se sentiu preso em uma vida que escolheu? Ainda tô escolhendo a minha, respondi. Mas sim. Já tive dias em que tudo parecia errado, mesmo quando tecnicamente estava certo. Ela virou o rosto para mim, devagar. E o que você faz nesses dias? Corro para perto do que é real. Ela me encarou de um jeito diferente. Não havia mais aquela barreira entre o controle dela e a minha dúvida. Ali, naquele instante, ela era só mulher. Nem forte, nem frágil. Apenas alguém tentando não se perder. Eu me sinto culpada por querer você aqui, confessou. Como se eu estivesse pegando algo que não me pertence. Eu não pertenço a ninguém. E também não tô aqui por falta de opção. Eu tô aqui porque eu quero. Ela se mexeu na cadeira, se aproximando sem pressa. Os joelhos se tocaram. As mãos quase. Um vento morno soprou do jardim, balançando a copa da árvore e levantando um cheiro de terra quente. Eu não tô prometendo nada, Bruno. Nem quero promessa. Só verdade. Ela sentiu, quase imperceptivelmente. E então, num gesto pequeno, mas cheio de significado, pousou a mão sobre a minha. Ficamos assim. Nenhum movimento brusco. Nenhuma palavra a mais. Na linguagem dela, aquele gesto era tudo que ela conseguia dar, e, ao mesmo tempo, mais do que qualquer beijo teria sido. O céu escureceu aos poucos. As luzes da piscina acenderam sozinhas, lançando reflexos tremeluzentes nos nossos rostos. Ela fechou os olhos por alguns segundos, como se aquele toque dissesse mais do que anos de conversa. Naquele dia, não houve beijos. Não houve declarações. Mas houve presença. E para quem já tinha vivido tanto, aquilo talvez fosse o mais íntimo que ela tinha permitido em muito tempo. Quando fui embora, ela não disse, volta logo, nem a gente se vê. Apenas me acompanhou até o portão, segurou a maçaneta por uns segundos e disse: obrigada por não fugir. E eu respondi: obrigado por deixar eu ficar. O portão fechou devagar, como se também sentisse que estava deixando algo para trás. E eu fui embora com a certeza de que, mesmo sem promessas, tinha começado alguma coisa ali. Algo que o tempo talvez nem entendesse, mas que a gente, no fundo, já sabia. Já fazia uns dias desde aquela tarde em que ela segurou minha mão. Depois disso, trocamos algumas mensagens espaçadas. Nada intenso. Ela mandava uma foto da piscina com tá tudo certo por aqui ou só passei para dizer que o sol hoje tá insuportável. Eu respondia com humor, ela devolvia com reticências. Era como se a gente estivesse dançando num espaço apertado, sem saber se ia pisar no pé do outro ou acertar o compasso. Naquela sexta-feira, resolvi passar por lá. Sem convite. Só fui. Com a desculpa de verificar a bomba d'água, de novo. Quando cheguei, ela estava sentada no quintal, lendo. Vestia uma camiseta cinza e short de tecido leve. Os pés descalços cruzados na grama e uma xícara ao lado. A bomba tá ótima, viu? Ela disse, antes que eu abrisse a boca. Eu sei. Mas a minha cabeça não. Ela baixou o livro devagar, fechando-o com o marcador entre os dedos. Me olhou por longos segundos antes de falar.
Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu cansei de ficar nessa corda bamba. Eu gosto de você, Renata. E eu quero mais. Não tô falando de rótulo nem de compromisso com data marcada. Mas eu quero saber se tô aqui sozinho nessa. Ela ficou imóvel. Nem surpresa, nem fuga. Apenas quieta. E o silêncio dela, aquele mesmo silêncio que antes me intrigava, agora doía. Fala alguma coisa, pedi. Ela respirou fundo e desviou o olhar para o jardim. Bruno, você é um cara bom. Mas eu não sei se tenho o que você procura. Eu tô num lugar onde as certezas desmoronaram. Onde até as alegrias me assustam. Eu não quero um manual de instruções. Só quero que você pare de me manter nesse quase. E se o quase for tudo que eu consigo dar? Então diz. Mas não me deixa tentando adivinhar isso a cada mensagem vaga. Ela passou a mão nos cabelos, visivelmente incomodada. Eu passei anos sendo o centro de uma vida que não era minha. E quando finalmente consegui me afastar, prometi que não deixaria ninguém me desmontar de novo. Eu não quero te desmontar. Quero te acompanhar enquanto você se remonta. Ela sorriu, fraco. Parece bonito. Mas na prática, é confuso. A vida é confusa. A gente que quer tudo explicadinho demais. Ela ficou em silêncio de novo. Mas dessa vez, era um silêncio com peso. Não era aquele tipo que esperava ser preenchido com toque ou olhar. Era o tipo que dizia: não sei se posso ir além. Me levantei devagar. Tá tudo bem. Eu entendi. Você vai embora? Só por enquanto. Bruno. Não precisa dizer nada agora. Só pensa se o que você quer é se proteger ou se esconder. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, com o livro fechado no colo e os olhos fixos no chão. Fui embora com uma sensação amarga. Não de rejeição, mas de ausência. O tipo de ausência que a gente sente mesmo quando a pessoa tá ali, a poucos metros. Mais tarde, já em casa, recebi uma ligação inesperada. Mariana. Tá ocupado? Ela perguntou, com aquele tom direto de sempre. Só tentando dormir sem pensar demais. Renata me ligou. Disse que você passou lá. Passei. E ela fez o que sempre faz, né? Silêncio. Então ouve isso, ela tá mexida. E com medo. Medo de querer, de sentir, de perder o pouco controle que tem. Eu não quero controle. Só quero espaço. Eu sei. Mas ela ainda não sabe como dar isso sem achar que vai se perder de novo. Por que tá me dizendo isso? Porque gosto de você. E porque, se for para você se afastar, que seja com entendimento, e não com mágoa. Não tenho mágoa. Só tristeza. Daquela que não grita, só pesa. Mariana suspirou. É. Ela também tá pesada. Mais do que deixa transparecer. Boa noite, Mariana. Boa noite, Bruno. Desliguei e fiquei olhando pro teto. Pensando que às vezes o que machuca não é o não. É o silêncio onde cabia um talvez. O verão já começava a dar sinais de cansaço. Aquele calor agressivo do começo de janeiro agora vinha em ondas mais espaçadas, como se até o sol estivesse perdendo o fôlego. As aulas voltariam na próxima semana, e eu já tinha feito as malas, revisado a estrada, abastecido o carro. Mas uma coisa não me deixava em paz. A casa dela. Não era para eu voltar. Não havia convite, nem desculpa técnica. Mas naquele sábado, perto do fim da tarde, me peguei dirigindo em direção ao Jardim das Palmeiras sem número música, sem pressa. Só com aquela pergunta martelando, será que ainda? O portão continuava o mesmo. Alto, discreto, inexpressivo. Toquei a campainha, e esperei. Nada. Toquei de novo. E quando já pensava em desistir, ouvi passos do lado de dentro. Mas quem abriu não foi Renata. Ué? Bruno? Mariana, de vestido estampado, cabelo solto e um copo de vinho na mão,
me olhou surpresa e, logo em seguida, sorriu com aquele jeito de quem adivinha pensamento. Não esperava te ver por aqui. Ela não tá. Eu imaginei. Só, passei. Quer entrar? Só por uns minutos. Ela abriu o portão sem mais perguntas. O quintal estava igual. Piscina limpa, cadeiras no lugar, o mesmo silêncio de fim de tarde. Senta aí, disse, apontando para uma das cadeiras. Quer um pouco? Aceito. Mas só um gole. Dirigindo. Ela me serviu numa taça menor, e sentou ao meu lado. Ficamos olhando a piscina. A luz do sol refletia nas bordas d'água com aquela beleza quase triste dos fins de ciclo. Ela ficou mexida depois daquele dia, Mariana disse, sem que eu precisasse puxar o assunto. Não pareceu. Por que você ainda não aprendeu a ler os silêncios dela de verdade? Achei que tivesse aprendido. Ela sentiu demais, Bruno. E por isso recuou. Não é sobre você. É sobre tudo que ela achou que nunca mais ia sentir. Bebi um gole. O vinho estava gelado, suave, com um gosto que combinava com aquele clima de despedida. Não quero que ela sinta culpa por ter medo, falei. Só queria que ela tivesse dito. Tem gente que prefere se calar para não errar. Mesmo sabendo que o silêncio também machuca. Mariana virou o rosto para mim. O sorriso era diferente agora. Mais contido. Sabe, ela acha que você é um ideal. Que vai acabar se decepcionando quando perceber que ela é só uma mulher comum, cheia de falhas. Mas é justamente isso que me fez gostar dela. O jeito como ela é inteira, mesmo rachada. Mariana ficou quieta por alguns segundos, observando minha resposta. Então, mudou de posição na cadeira, ficando mais próxima. O olhar ficou mais firme. Havia algo ali, não provocação, mas curiosidade. E se ela não quiser mais? Você ainda ficaria aqui, nessa casa, com outra pessoa? Com outra? Comigo, por exemplo. A pergunta pairou no ar. O vento soprou fraco, mexendo uma folha da jabuticabeira. Eu encarei o fundo da taça por um instante antes de responder. Não quero algo fácil, Mariana. Quero algo real. Ela sorriu de canto, levantou-se devagar e recolheu o copo da minha mão. Por isso que eu gosto de você. Mesmo quando não consigo entender o que te move. Ficamos mais alguns minutos em silêncio, até que ela se virou para mim. Quer que eu diga a ela que você passou? Só se ela perguntar. Vai voltar? Não sei. Mas se ela quiser me encontrar, vai saber onde. Levantei, caminhei até o portão. Antes de sair, Mariana falou. As luzes ainda acendem, Bruno. Ela só não sabe se tem coragem de deixar alguém ver. Sorri sem mostrar os dentes. Agradeci pelo vinho, pela conversa, e fui embora. No retrovisor, vi o portão se fechando devagar. Mas não com frieza. Com cuidado. Como quem ainda guarda esperança de uma volta, mesmo que improvável. E eu parti com dignidade. Sem amargura. Mas com o coração cheio. Voltar para a faculdade depois daquele verão foi como mergulhar num outro idioma. As ruas de Botucatu, mais frias e sem aquele cheiro constante de cloro e grama cortada, me pareceram distantes demais daquilo que eu tinha vivido semanas antes. As aulas voltaram, os grupos de trabalho, os laboratórios, a rotina, tudo no lugar de sempre. Mas alguma coisa em mim não encaixava mais do mesmo jeito. Durante os primeiros dias, revisei mentalmente cada conversa com Renata. Cada gesto que ela teve. Os silêncios. A forma como me olhava quando achava que eu não percebia. Não por masoquismo, mas porque, no fundo, era o único jeito de não deixar aquilo virar só lembrança. Eu queria que aquilo continuasse existindo dentro de mim como presença, não como passado. Nas noites mais solitárias, deitava na cama e me via outra vez no quintal dela, sentindo o calor subindo da terra, ouvindo o barulho das folhas balançando com o vento, e sentindo o toque leve da mão dela sobre a minha. Era sempre nesse ponto que o sono chegava, não com paz,
mas com uma certa doçura inquieta. Aos poucos, os dias foram ficando mais cheios. Trabalho de campo, seminários, correria da República. Mas havia sempre um momento, normalmente à tarde, entre o fim da aula e o início do nada, em que eu sentava sozinho num banco da praça da faculdade e deixava a memória fazer o que quisesse. E ela sempre voltava para lá. Para aquela mulher. Para o que a gente viveu, e para o que não deu tempo de viver. Mariana me mandou uma mensagem uma vez, perguntando como estavam as coisas. Respondi educadamente. Ela disse que Renata estava no modo silêncio dela, mas que sempre passava pela piscina e parava por um minuto antes de entrar. Isso me bastou para seguir o dia com um sorriso escondido no canto da boca. Não havia promessa de reencontro. Não houve declaração. Mas houve algo muito mais raro, verdade. E isso, para mim, valia mais do que qualquer final feliz de novela. Às vezes, no caminho entre um bloco e outro da universidade, pensava em como aquele verão tinha me mudado. Não por causa do romance em si, mas porque ele me ensinou a ficar. A estar. A olhar alguém de frente e dizer, tô aqui, mesmo que você não saiba o que fazer com isso. Foi só em uma tarde qualquer, enquanto limpava uma piscina qualquer nas redondezas da cidade, um bico que apareceu por sorte, que o celular vibrou no bolso da calça. As mãos ainda molhadas, a tela trincada, mas a mensagem estava lá. Breve. Sem drama. Do jeito dela. Renata, quando você volta por aqui? Fiquei olhando a tela por uns bons segundos, como se aquilo fosse uma miragem. Mas era real. Tão real quanto o verão que não prometeu nada, e ainda assim, deixou tudo.